Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, venha a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus é vida para a nossa vida. Começando por essa primeira leitura, nós temos diante de nós uma situação dramática, um drama que um profeta de Deus está vivendo, que é o profeta Elias. E olha o que diz aqui: depois de caminhar o dia inteiro, sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte. Quer dizer, não quer mais viver, está desanimado, não tem mais sentido. E no contexto é exatamente um misto de cansaço, não é só físico, mas também de tantas más notícias, de tanto perceber que o fruto do bem, que a bondade não está dando frutos. Se vê maldades e tramas, e enganos e mentiras por todo lado. Chega um ponto, claro, isso é só uma interpretação, chegou um ponto que o profeta disse: agora basta, Senhor. Veja que ponto chegou e o grande profeta Elias. A que ponto que ele chegou? Agora basta, Senhor, tira a minha vida. Só que ele não vai culpar ninguém. Ele vai dizer: pois não sou melhor que meus pais. Ele que recebeu tanto de Deus, ele vai concluir: não sou melhor que os meus pais. Veja o drama que se encontra Elias. Que desânimo, que tristeza. A ponto
da fonte do relacionamento dele, que é o próprio Senhor, e é para ele que ele se dirige, é para o Senhor que ele se dirige, e ele pede mesmo: tira a minha vida, agora basta, Senhor. E o próprio comentário diz: pediu para si a morte. É importante essa palavra, morte. O que Elias quer? A morte. Só que, quando ele pede isso, ele deita, dorme. Um anjo toca e diz: levanta-te e come. É um imperativo, é uma ordem: levanta-te e come. Elias abriu os olhos e viu um pão assado debaixo de cinza e um jarro de água. Então foi preparado para ele o alimento. Podemos concluir: o alimento que veio do anjo, ou o alimento que veio dos céus. Para Elias, que estava tão desanimado, diz que ele comeu, bebeu, tornou a dormir. Depois o anjo pela segunda vez toca: levanta-te e come. E olha o que ele vai dizer: ainda tens um caminho longo a percorrer. A sua vida não acabou não, a sua missão não acabou não. Elias levantou e comeu, e com a força desse alimento, veja bem, não é só uma força física, mas com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites. Nós temos esse belíssimo relato de Elias tão desanimado, mas nós temos outros relatos também, quando o povo estava faminto, mas também desanimado, e o Senhor mandou vir o maná dos céus. O Deus alimentou o seu povo. Só que sobre esse alimento que vem do céu, Jesus comenta no Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, quando ele vai dizer assim: os vossos pais comeram o maná no deserto. O maná quer dizer o pão. E no entanto morreram. Eis aqui o pão do céu. E o contexto que Jesus se apresenta como pão do céu começa com a multiplicação dos pães. As pessoas que vinham até Jesus por causa do pão, e Jesus, ele é duro com os próprios discípulos, que em algum momento tentam forçar Jesus a realizar o milagre da multiplicação dos pães, e Jesus logo mostra para os seus discípulos que ele não é o rei por causa dos pães, tanto é que ele não se deixou chamar ou ser levado a rei por causa daquele episódio dos pães. Não, é muito mais do que o pão físico. E nesse contexto, Jesus se apresenta: eu sou o pão. Só que ele, quando se apresenta, ele vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. E mais adiante: eu sou o pão da vida. O que Elias pediu? A morte. Lembra? O que Elias pediu? Quem Jesus é? O pão da vida. É o pão que dá vida à nossa vida. É o pão que não só dá ânimo, e que não se trata de um ânimo somente psicológico, de uma pessoa que está desanimada da vida, está cansada da vida, que a vida é um peso, e encontra em Jesus força. Não é somente uma força psicológica, não, é uma força integral, que não só nos anima para a vida, mas para a vida eterna,
para a vida agora, para a vida amanhã, para a vida depois de amanhã e para sempre. Ele é o pão, Ele é a própria vida, no sentido pleno da palavra. E se manifesta assim, se fez pão, alimento por nós e para nós. Por isso estamos aqui. Por isso nos encontramos aqui. Ele é a nossa vida, Ele é o sentido da nossa vida, a razão da nossa vida, porque sem Ele, sim, temos autorização para ficar igualzinho Elias. Mas sim, Ele é o pão da vida. Ele nos dá um novo sentido, uma nova razão de viver. E é assim que acontece na segunda leitura, que é a leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Quando Paulo exorta, vivei no amor, como Cristo nos amou. Como é que Cristo nos amou? Ele vai dizer, se entregou a si mesmo por nós, em oblação e sacrifício. Quando Ele se entregou em sacrifício? Na cruz. Ele sacrificou-se por nós. Mas Ele já antecipa este sacrifício quando Ele pega um pão, parte e diz aos seus discípulos, tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por nós. A Eucaristia é o beijo do amor do Pai. Eucaristia é puro amor de Deus por nós. Aquele pão que não é somente pão, é Cristo, é Deus no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Bom, geralmente vocês respondem um pouquinho mais alto, né? O Senhor esteja convosco. E isso que você respondeu, de forma plena, acontece na Eucaristia. Quando Ele está no meio de nós, não é um símbolo, não é um faz de conta, é uma verdade, é uma realidade. Ele está, e quando eu me aproximo dEle, quando eu recebo, Ele dá a sua vida, não dá somente algo, Ele se dá a nós, que maravilha! Como pode ser? Não é? Como pode ser? Como pode ser um Deus tão grande como tu vir nos visitar? Tu não olhaste a nossa condição, mas por amor, foi só por amor. Como pode um Deus tão grande vir até nós e se fazer pão, está em nossas mãos? E quando se fala de sacrifício, de oblação, aí vemos o Evangelho, quando o próprio Jesus vai dizer, quem comer deste pão viverá eternamente. Que maravilha! Não só nós teremos sentido de viver aqui, não só nós teremos tantas graças e bênçãos aqui, mas o Senhor já nos direciona para a verdade, para a vida eterna. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, é verbo ser, no presente, não é o verbo significar, não é o verbo simbolizar, é o verbo ser. É a minha carne para a vida. Opa, qual a palavra que eu falei para vocês não esquecerem?
O que Elias pede? A morte. O que Deus nos dá? Quando Deus nos dá? Na Eucaristia. Ele é o pão da vida. Para terminar, na segunda leitura, quando Paulo fala sobre viver no amor, ele diz assim: sede bons uns para com os outros. Quando eu recebo a Eucaristia, não é somente para eu me sentir bem, confortável, não. A Eucaristia é dinâmica. Os mártires já diziam: Senhor, eu quero ser trigo, ser mastigado pela boca dos leões, para me tornar Eucaristia para o meu irmão. Eucaristia para Deus. A Eucaristia que eu recebo precisa transformar o meu jeito de viver. Eu não posso ser o mesmo. Tem que transformar as minhas ações. Assim como o anjo interviu, essa palavra é interessante, intervir, agir. Assim como o anjo agiu na vida de Elias, e ele que pedia a morte, o anjo deu a vida. Assim, Deus interviu na humanidade e nos deu o pão da vida, a Eucaristia. Assim, o Senhor interviu, agiu em nossa vida e nos deu vida nova. Nós não podemos parar esse ciclo. Eu que recebo a Eucaristia, eu preciso intervir, agir na vida do outro com a bondade, não com a vingança, não com a fofoca, não com a maledicência, não com a ganância, não com orgulho, não com egoísmo. Eu agora recebi a Eucaristia, eu me torno sacrifício de Eucaristia para o outro. Sede bons. Olha o que vai dizer aqui, eu pego de novo. Sede bons uns para com os outros. E Paulo, ele dá o contexto, ele dá o exemplo: vivei no amor, sede bons, como Cristo. Ele, inclusive, ele deu sua vida por nós, se tornou uma oblação, um sacrifício, Eucaristia. Assim você veio hoje aqui para receber muitas graças, muitas bênçãos de Deus, bênção para a sua saúde, graças para o desânimo, mas essa graça que recebemos, ela precisa ser transformada em bondade para as pessoas, em caridade, em paciência, em amor, em caridade, em verdade, em fidelidade, em gestos bons para com o irmão. E aí, a Eucaristia se completa. Quando eu venho para a missa, é para receber o ápice do amor. Quando eu saio da missa, é para distribuir esse amor em forma de bondade. Amor que eu recebi do Senhor. Ele que diante da morte, que se nos apresenta e que nos tenta, o Senhor se apresenta como a vida, o pão da vida. Amém.